Olá, meu nome é Fabiana, eu sou terapeuta multidimensional e hoje eu vim falar um pouquinho sobre indisponibilidade amorosa. Quando eu reconheci o meu gêmeo, ele estava em um relacionamento e eu não vi ele postando nada, mas eu fui avisada. De alguma forma eu tive uma intuição muito forte que tinha alguma coisa errada. E depois outras pessoas me falaram, né, que ele estava em um relacionamento. Na época eu fiquei me perguntando qual o motivo disso, porque eu despertei e a pessoa está indisponível para mim, né? Eu não achava certo, eu achava que tinha alguma coisa errada. E eu procurei muito tempo e eu sempre achava na minha cabeça que o gêmeo era culpado, né? Que ele que era indisponível e na verdade eu era indisponível, porque eu estava sozinha quando eu reconheci ele e ele estava com uma pessoa. Claro que o relacionamento tem um tempo que precisa terminar, mas a pessoa precisa olhar primeiro o quê? Ah, o meu gêmeo é casado, estou indisponível. O que eu preciso olhar? Uma dica que eu dou, hoje eu vim trazer vários tópicos sobre essa indisponibilidade, mas uma dica que eu dou, coloquem num papel todos os seus relacionamentos. Eu sei que muita gente está com o primeiro marido, né? Então isso às vezes é uma coisa um pouco diferente do que eu vou falar, mas quando a pessoa tem outros relacionamentos, ela coloca no papel e vê se esses relacionamentos foram saudáveis, o que fez a pessoa eles se deixarem? Porque eu pontuo isso, eu pontuo, né? Isso. Porque eu noto que muitas pessoas têm relacionamentos conturbados um atrás do outro e não notam essa indisponibilidade. Vou dar um exemplo. Eu conheço pessoas que sempre se relacionam com pessoas indisponíveis. Ou ela está casada com a mãe, ou está casada com o pai. Aquela pessoa, quando eu digo casada, é aquela pessoa que ela fala assim para você: eu não posso viajar, eu não posso ir na tua casa porque eu preciso levar a minha mãe para tal lugar, eu não posso viajar porque eu não posso deixar minha mãe sozinha. E tipo, é um adulto, né? Um adulto, ele tem que se ficar na vida dele, né? Ele tem que se desvencilhar da família para ter um relacionamento. Ele não pode ficar grudado com o pai e com a mãe a vida toda. Então esse é o homem ou a mulher, né, talvez, casada com os pais. Existe aquele relacionamento que você entra e o cara, ele tem uma namorada ou ele é casado e você começa, daí você pensa, eu vou ficar com esse cara mesmo, que é casado, ele me incomoda, mas no final você se apaixona por aquela pessoa e ele não vai deixar daquele relacionamento dele por causa de você, porque você é um passatempo. Geralmente é assim que acontece. Então assim, você tem que notar todos os seus relacionamentos, o que aconteceu, né, nos seus antigos relacionamentos para ver. Existe aquela pessoa também que tem crenças, né? As crenças que marcam a vida da pessoa, às vezes é aquela mãe que fica falando mal do marido, ou as mulheres daquela família, né, ficam falando e você ficou com aquela crença, que mulher tem que casar, ou que mulher não tem que casar, e você fica com muitas crenças na cabeça relacionadas e você colocou no seu íntimo que é assim que funciona. E tem também aquela situação onde a mulher, né, geralmente a mulher, mas pode ser o homem, que tem um amor interrompido. É aquela mulher que ela sempre está indisponível porque ela tem medo de se relacionar. Quando a coisa começa a ficar mais forte, ela tem um medo. Esse amor interrompido, ele acontece ali na infância, quando o pai ou a mãe não deu o amor, né, que ela achava necessário, que a criança achava necessário, ela fica indisponível, porque quando ela é adulta, ela vai se relacionar com as pessoas e não consegue se deixar amar. Ela começa a desconfiar, é uma pessoa muito desconfiada, ela acha que nada está à altura dela, né? Então ela começa a colocar muitos empecilhos. Eu preciso trabalhar, eu preciso só trabalhar e esquecer o
o amor, ou eu sou muito boa e ninguém é à minha altura. Esse tipo de pessoa também ele está indisponível. Existe aquela situação que é mais que eu vejo normal, que acontece muito, é quando uma das partes ou as duas estão no campo da mãe. Geralmente é no campo da mãe que se encontram. Pode ser no campo do pai também, mas é mais no campo da mãe. Na constelação a gente fala quando a gente tem pena de uma das partes, né? Que a maioria seria do pai ou da mãe. Aquela filha, eu vou dar um exemplo, aquela filha, ela viu a mãe sofrer pelo pai, ela viu ela sofrer por amor, e ela sempre reclamando da vida dela, e nunca estava bom nada sobre relacionamento amoroso, estou falando. E a filha, ela faz isso é inconsciente, né? Ela se coloca no lugar da mãe. Então, a minha mãe está sofrendo, eu também vou sofrer. Ela entra no campo da mãe. Na constelação familiar a gente fala que por lealdade a gente faz isso. E isso é uma coisa que a gente faz sem querer. E o que acontece? Quando a filha ou o filho está no campo da mãe ou do pai, ela começa a fazer igual a mãe fez. A vida dela amorosa se baseia, a vida da filha, né, amorosa, se baseia na vida da mãe. Ah, minha mãe casou, separou, fez isso, fez aquilo, então a filha vai fazendo sem querer, ela vai fazendo as movimentações como a mãe fez. Isso é uma indisponibilidade amorosa mais fácil de encontrar. Isso a gente consegue descobrir pela constelação. E de todas as pessoas que eu já conversei que têm disponibilidade amorosa, elas estão no campo de alguém da família. Às vezes pode ser de um tio, ou ou às vezes até das mulheres daquela família. Às vezes são mulheres muito que viveram sozinhas há muito tempo, então também tem isso, né? Aquela ancestralidade de mulheres sempre trabalhando e se virando sozinha, nunca casaram. Às vezes a pessoa viu que naquela família nenhuma das mulheres foram felizes e ela acha também que ela não pode ser feliz no amor, então ela fica nesse campo dessa ancestralidade. Então tudo isso tem que ser verificado, né? Começar a colocar no papel como foi meus relacionamentos, o que aconteceu, se tem uma coisa parecida sempre. Aquela mulher que ela arruma uma pessoa para se relacionar e a pessoa nunca, ela vai ficando com aquela pessoa e a pessoa nunca assume ela. Isso é uma disponibilidade. Aquele homem, ele quer ficar com essa mulher, mas ele nunca diz, não, vamos namorar, vamos casar, vamos noivar. Ele nunca dá um retorno. Ela sempre fica esperando, né? Isso é uma disponibilidade. Então, assim, a gente tem que colocar tudo no papel, essas questões, para ver onde você se encontra. Por que que meu gêmeo está casado? Eu estou indisponível. Isso é muito fácil de saber, né? Não é normal um casal de chamas gêmeas casado, um casado e o outro não, ou os dois casados. Claro que tem um tempo, a gente sabe disso, que tem um tempo, às vezes tem um karma que um dos dois precisa aprender nesse casamento. Mas a partir do momento que eu estou num relacionamento ruim, por que que eu estou casado? Por que que eu não me desvencilho? Claro que não é tão fácil assim, né? Isso tem um tempo, às vezes tem muitas questões envolvidas, mas a gente tem que se olhar. Por que que isso está acontecendo? O que tem de errado na minha vida? O que que eu preciso ver? Vocês têm sempre se perguntar o que que eu preciso trabalhar na dinâmica, o que eu preciso olhar, porque eu vejo muitos casais, principalmente os casados, que estão anos casados e não se mexem, não procuram, né? Que nem eu já vi uma pessoa falando, meu gêmeo está 10 anos casado e não sai daquilo, mas você está se olhando, você procurou por que essa indisponibilidade amorosa? Procure em você para ele conseguir sair daquele relacionamento, né? Então, assim, comecem a colocar no papel. Essa dica que eu dou. Como foram meus relacionamentos? Por que está acontecendo? Vocês têm que fazer perguntas para vocês.
para vocês entenderem o que está acontecendo. E hoje era isso, e eu peço para quem quiser perguntar alguma coisa, pode colocar aqui embaixo ou no meu WhatsApp. Gratidão.